A paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui para falar algo muito importante que Deus tocou no meu coração. Acabei de chegar do ensaio de louvor. Foi muito bom ter ido hoje. Hoje sempre é muito bom, mas hoje foi muito especial porque o nosso líder falou algo muito interessante que tocou em mim, que eu precisava ouvir. Alguns dias atrás eu estava cega. Eu fazia as coisas por fazer. Eu tinha perdido e desanimado, sabe? E eu quis fazer esse vídeo porque para você que se sente como eu me sentia até hoje, na hora do ensaio. Confesso que eu estava fazendo as coisas por fazer. O que dava errado eu achava ruim. Eu estava sendo ingrata com muitas coisas que Deus me deu, porque por tantos anos eu pedi que Deus me desse paz, e eu vejo que uns 3 meses pra cá Deus tem nos dado muita paz. Deus tem enchido nosso coração com isso, uma coisa que me atormentava muito, que era a falta de paz, e hoje Deus nos deu isso. Então eu estava sendo muito ingrata com outras coisas. Por exemplo, a gente mudou para a cidade, né? Eu morava na fazenda. E eu comecei a ficar brava, não com Deus, mas comigo, sabe? Comecei a me menosprezar. Pensar assim, poxa, por que eu não arrumo um emprego? Né? Por que ninguém quer me contratar? Contrataram fulano, contrataram ciclano, por que ninguém quer me contratar? Então eu ficava com aquilo na cabeça. E teve semanas que eu estava super bem quando eu cheguei aqui. Arrumava minha casa com alegria, eu fazia minhas coisas com alegria. Uma coisa que eu amo fazer é cozinhar. E eu cozinhava com alegria e ia para os ensaios de louvor, que é pra mim assim, mesmo passando, sabe, gente, por esse momento ruim que eu tava agora passando, cega, pra mim era um escape. O ensaio de louvor pra mim era um escape da vida, sabe? Me desculpe. E acho que mais ou menos um mês pra cá eu tenho feito as coisas por fazer. E voltei a ouvir músicas do mundo, né? Músicas assim que não me agradavam antes. E aí eu comecei a ouvir. Principalmente quando eu ia pra academia, eu ia caminhar, eu tava ouvindo essas músicas mundanas, né? E tava entrando na minha mente, entrou na minha mente. E eu já não sentia mais a presença de Deus, né? Tava diminuindo a cada vez mais. Até na igreja eu tava indo pra cantar. E hoje, pra cantar, pra estar lá assim, sabe? Ouvia a palavra, mas aquilo já não entrava dentro do meu coração. E hoje o meu líder disse que, eu não lembro agora assim certinho, mas ele disse sobre os ministérios, né? Que tem o ministério mestre, que é aquele que lê a palavra, interpreta e tudo mais. Aí tem o ministério diácono, que é aquele que ajuda, né? Ajuda na igreja, limpa e serve. E tem, acho que são 5, se eu não me engano, 4 ou 5. Mas não existe ministério, acho que é na Bíblia. Gente, eu não lembro muito bem, porque ele tava falando assim, me tocou muito. Ministério de dança nem de louvor. Então a gente tem que achar um ministério pra gente, tem que encontrar um ministério. Eu acho que isso me tocou muito, porque eu tava no ministério de dança, de louvor. Então eu ia pra cantar. Eu não tinha mais o vídeo, que é onde eu gosto de ministrar. Eu não tinha mais, eu não sentava com ninguém pra conversar de Deus. Eu não tava tendo ministério nenhum, porque eu gosto muito de ministrar pelo vídeo. Eu gosto de estar falando a palavra de Deus por vídeo, colocar aqui no YouTube. Eu gosto de sentar com as pessoas, de conversar com elas sobre Deus, de dar um conselho legal. Mas eu não tava fazendo isso mais, eu tava indo pra cantar. Eu tava indo pra sentar lá na igreja, tentar. Eu tava
me esforçando para poder entender a palavra e tava difícil para mim. Então tava sendo uma coisa muito difícil. E hoje foi um tapa na cara que eu levei, sabe? Deus, ele tem falado muito comigo. Hoje ele falou demais comigo. E eu decidi fazer esse vídeo para você que passou por isso. Para você que está passando por isso. Eu sinto, às vezes, um vazio muito grande. Só de pensar, eu choro, mas eu vou dar conta. Eu sinto muita falta do meu avô, que era uma pessoa que ele realmente me ajudava muito na questão espiritual. Ele era uma pessoa que eu via que eu estava assim, distante, e me ajudava. Ele chegava, ele percebia e me ajudava. Hoje eu não tenho mais ele, mas graças a Deus, o Espírito Santo, Deus tem usado as pessoas através do Espírito Santo para falar com a gente, comigo. E hoje eu vi que Deus usou o meu líder para falar. E eu lembrei de um versículo que diz assim, eu tô falando pelo microfone porque eu moro em kitnet e aí tem vizinho do meu lado e já é 11 e pouco, tá, gente? Aí eu tenho que falar um pouco mais baixo, por isso que eu tô falando no microfone. Eu lembrei de um salmo, que é o Salmo 42, versículo 5, que diz assim: Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Às vezes a gente se sente fraco, a gente se sente impotente, a gente se sente que a gente é inútil, que nem eu estava me sentindo por não arrumar emprego, eu estava me sentindo que eu era inútil. E quando a gente se sente assim, eu sei que às vezes a gente procura outros rumos, né? Eu estava procurando outra coisa, eu não estava procurando a palavra de Deus. Eu lia a palavra de Deus, eu orava em pensamento, mas eu não estava conectada que nem eu estava antes. E isso acontece muito. Não, eu sei que não é só comigo, mas às vezes a gente tá tanto tempo na igreja, aí parece que a gente tá se esforçando pra estar ali. Então eu entendo você que tá passando por isso também, porque às vezes a gente precisa de um choque. E hoje Deus usou o meu líder, como eu havia dito, para poder me dar esse choque, para poder me alertar de que eu tô errada, que eu preciso acordar de novo, que eu preciso ter ânimo, ter bom ânimo para poder fazer as coisas de Deus, que é o que importa nessa terra. Então, eu já pedi muito perdão para Deus já, e eu sei que eu tenho que pedir muito mais, porque eu tenho sido muito errante. Tenho lembrado de coisas no passado, sentido saudade de coisas erradas que não é mais do meu presente, que é do meu passado, e eu quero isolar isso. Eu já tinha isolado, mas voltou, entendeu? Porque quando a gente desvia do caminho, as coisas antigas voltam, coisas novas surgem, você acaba achando legal e fazendo. Então, quando a sua alma estiver abatida, que nem disse aqui, espera em Deus, ore. E quando você estiver muito, mas muito aflito, por favor, ore. Eu não fiz isso. Claro, eu orei, mas eu não fiz isso, eu não me esforcei para isso. Eu estava desleixada. E hoje eu recebi um tapa na cara, né, dessas palavras que eu ouvi. Nem sei se eu falei certo para vocês, mas relevem. Talvez vocês não estejam me entendendo, mas o que eu quero dizer é, quando vocês estiverem desanimados, quando vocês estiverem no pó, se você não dá conta de orar,
peça ajuda. Isso é um grande problema meu. Eu não consigo pedir ajuda. Eu não consigo, se eu precisar de uma carona para ir no culto, aquilo me constrange. Eu fico mal de pedir ajuda, porque eu tenho medo de atrapalhar o próximo. Eu tenho medo. Por quê? Porque eu já pedi ajuda e a pessoa ou joga na cara ou a pessoa me decepciona. Então, por eu me frustrar com algumas pessoas, eu acabo sentindo medo de pedir ajuda. Mas não tem esse medo. Vamos lutar contra isso. Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Vamos pedir ajuda às pessoas, a líderes, a pastor, a alguém que você considera que é íntimo de Deus. Procura ajuda, não fica assim, não esfria. A gente tá em tempos horríveis, eu sei. Mas eu sei que também é normal a gente dar uma esfriada, mas que isso não seja normal pra você. Que quando você estiver frio, que você tente voltar ao primeiro amor. E se você não dá conta sozinho, que a maioria das vezes a gente não dá conta sozinho, peça ajuda. Vai atrás, mas não saia do caminho. Não saia do caminho porque você é escolhido. Porque Deus do ventre da sua mãe, Deus tem escolhido. Eu sei que isso pra muita gente vai ser clichê o que eu tô falando, mas é a verdade. Se você sente que você tem algo aqui na terra que você tem que fazer, que você sente que você tem um dom, que você sente que você é escolhido, que Deus te ama muito, não saia do caminho. Tente, por mais que seja difícil a luta espiritual, porque eu sei que é muito difícil mesmo. Tem coisas que eu fiz enquanto eu estava servindo a Deus que eu me arrependo muito. E graças a Deus, num congresso que teve em fevereiro desse ano, eu estava precisando tanto do perdão de Deus. Só Deus sabe. E eu estava precisando tanto do perdão de Deus, que veio um irmão no meu ouvido e disse assim: Deus te perdoa hoje. E aquele dia eu me senti limpa. E hoje eu vejo assim que eu tenho muito para pedir perdão, porque todo dia eu falho. Em coisas minúsculas. Preguiça. Às vezes eu tenho. Preguiça é o que eu mais tenho. Mas eu tenho as minhas falhas, entendeu? Então, assim, todos nós somos pecadores, mas temos que pedir ajuda para Deus, porque é muito difícil a guerra espiritual e você não pode ir sozinho. Você tem que ter amigos, você tem que ter um irmão do seu lado. Então, se você não consegue sozinho, que é muito difícil, porque às vezes a gente quer conseguir sozinho. Não, eu vou orar com Deus em casa e pronto, acabou. E é só isso. Eu tenho intimidade com Deus e que se lasque o resto. Não, gente, não é assim. Não é assim. A gente tem que ter nossa intimidade. Mas a gente tem que estar no meio da comunhão. A gente tem que estar na igreja. Eu sei que tem muita gente que tem raiva de crente. Eu sei que tem muita gente que não vai na igreja por conta das pessoas. Eu sei. Sei bem o que é isso. Toda igreja que você for, vai ter pessoas que vão te frustrar. Não existe nada perfeito. Até porque, gente, ali é um lugar para você se curar. Ali é como um hospital. Ninguém vai ali sarado. Você já viu alguém lá no hospital sarado? Não, só para acompanhar outra pessoa. Mas todos nós somos falhos, todos nós temos machucados, todos nós temos cicatrizes. E tudo isso tem que ser trabalhado. E tudo isso é um processo. E aonde que a gente faz tudo isso? Na igreja. A gente tem a comunhão na igreja. Tenha comunhão com Deus. Seja na sua casa. A gente consegue sim ter uma comunhão com Deus em casa. Eu acredito muito nisso, muito nisso. Mas quando você chega na igreja, que é a casa do Senhor, é totalmente diferente. Se você não consegue firmar no caminho, peça oração pro seu pastor, peça oração pro seu líder, peça oração pro irmão que você admira, que fala, não, esse ali tem intimidade com Deus, não, aquele ali, eu sei que ele é muito fervoroso. Peça pra ele oração. Gente, a gente precisa de ajuda. A gente não pode viver nesse mundo sozinho. Eu sei que tem muita gente que pode ser assim,
Eu vou dar um exemplo, meu esposo, ele é muito assim, ele quer viver sozinho, e eu tava aprendendo isso com ele, sabe? Eu falo, não preciso de ninguém, não preciso de fulano, não preciso de ciclano, Deus tá comigo e pronto. Não é assim. E até a gente entender isso, a gente leva muita pedrada dessa vida. Então, vamos largar de mão a ignorância. Pra quem tem medo, assim como eu, não vou falar que eu tinha, porque eu ainda tenho medo de pessoas me frustrar. Entrega na mão de Deus e vai e ora, faça a sua parte, mas não deixa de ir na igreja, não deixa de estar no caminho, não deixa de orar. Tá fraco para poder ajoelhar, ora em pensamento, invoca o Espírito Santo, fale com ele, tá bom? Então essa é a mensagem que eu digo para vocês hoje. Se a sua alma está abatida, se você está fraco, peça ajuda. Peça ajuda para o Espírito Santo. Se você não conseguir ir até uma pessoa para pedir ajuda, peça para que ele possa enviar uma pessoa, assim como aconteceu comigo hoje. Deus enviou. Deus usou uma pessoa para falar. Estava falando para todo mundo, mas aquilo me tocou. Então peça ajuda, porque a gente precisa disso, a gente precisa da palavra, ainda mais nesses últimos dias. E eu quero dizer que Deus, ele nos ama muito. E ele vê muitas vezes que o seu filho está distante, ele vê que o seu filho está desanimado. E quanto mais você pedir ajuda, quanto mais você invocar ele no seu coração e tentar sempre estar próximo dele, ele vai estar sempre te erguendo, te dando força. Não desanima. Eu às vezes eu estava muito desanimada e por isso estava entrando muito pensamento errado na minha mente. Então, a gente é errado, a gente faz coisas erradas, mas a gente é falho, mas a gente precisa da ajuda de Deus, porque Deus, ele é amor. E a gente precisa de amor. O ser humano precisa de amor, de perdão. Tem coisas que hoje, pra mim, está perdoado. Eu orei tanto para que Deus pudesse me dar isso, sabe? Poder de perdoar. Tinha pessoas que eu não conseguia sentar numa mesa. Hoje eu consigo, porque eu perdoei. E se acontecer alguma desavença, ore para Deus e peça para que Ele possa enviar para você libertar, sabe? Se libertar de mágoas e que você possa liberar perdão. Perdão é amor. Gente, ame. Independente se aquela pessoa, você sabe que a pessoa é terrível com você. Tenta amar ela, não faça acepção de pessoas. Você não é obrigado a comer junto com ela e ficar amiguinha e abraçar e o tempo todo. Não, mas ame ela enquanto você está com ela. Não faça acepção de pessoas. Tenta entregar tudo, as suas dificuldades para Deus. Eu sei que nada é fácil, nada. Mas Deus, ele pode trabalhar em você. Ele é Deus do impossível. Você acha que não é possível, Ele faz. Então é isso. Se você não entendeu o que eu falei, porque às vezes eu sou ruim em me expressar, mas eu acredito que Deus vai falar através de mim a vocês. Vocês vão me entender perfeitamente, em nome de Jesus. E obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus possa te dar alegria. Que Deus possa te dar contentamento. Que Deus possa te dar ânimo para estar fazendo a vontade dele nessa terra. É isso que a minha mensagem de hoje, é essa para vocês. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um beijo, um abraço no coração de vocês. Até mais.